Temos apenas de nós para conseguir essa vaga direta na fase de grupo da Libertadores, né? Que é muito importante para a nossa sequência aí no ano que vem, quando voltar, ter uma pré-temporada um pouco mais longa, que a gente sabe que faz toda a diferença. Cebolinha, como é que é para o principal jogador do Grêmio na temporada, talvez um dos principais do futebol brasileiro, jogar no Maracanã, em um jogo importante que pode definir vaga direta na Libertadores da América do próximo ano, um jogo no Maracanã, né? Que é especial para todo jogador. Como é que é para você viver todo esse momento? A gente fica feliz por esse momento, né? Por essa oportunidade de estar jogando num estádio como o Maracanã, um estádio histórico que a gente conhece bem, né? Acho que o importante é mesmo a gente focar nessa vitória, porque a gente, como eu falei, dependemos apenas de nós. Espero que a gente possa ir lá no Maraca amanhã e fazer uma excelente partida e sair de lá com os 3 pontos. Everton, Grêmio e Flamengo já se enfrentaram 3 vezes na temporada, né? E curiosamente só os reservas do Grêmio conseguiram bater o time do Flamengo. Por que o time titular do Grêmio teve dificuldades contra essa equipe do Flamengo? Quais são as principais características que tu acha que no jogo do Flamengo trazem dificuldades para o jogo do Grêmio? Então, a gente encontrou algumas dificuldades, creio mesmo no jogo da Copa do Brasil aqui em casa, né? A gente acabou bobeando ali nos minutos finais e acabamos perdendo o jogo aqui. Mas a gente sabe dos pontos fortes. Os pontos fracos também a gente vem estudando, o professor vem passando para nós aí durante essa semana, para a gente estar bem preparado para, como eu falei, quem sabe amanhã ir lá e fazer uma excelente partida e conseguir essa vitória. Everton, até que ponto tu acha que pode te prejudicar esse tipo de lesão que tu teve, né? Até para tu voltar para a seleção brasileira e conseguir bons jogos com a seleção, né? Conseguir digamos assim, um trabalho mais duradouro com a seleção. E como que tu está vendo esses jogos da seleção agora amistosos, sendo como os últimos amistosos da seleção brasileira nesse ano, né? Fechamento de ano aí do Tite. É complicado porque é uma lesão muscular, né? Então você tem todo aquele receio, aquela desconfiança de voltar bem e sentir novamente, né? Acabei perdendo um amistoso, uma excelente oportunidade, que foi contra a Argentina, né? Que eu acabei ficando de fora por causa justamente da lesão. A gente fica triste, mas tem que ter paciência, porque o professor Tite conhece todos, está olhando para todos estão no radar dele, quem estiver bem vai ter oportunidade novamente. O Everton, você marcou na última partida com um passe do Jael de novo, você até falou isso, né, dessa parceria. Por que você acha que ele consegue te achar tanto nos passes? É pela uma movimentação que vocês já conhecem, e tu se aproximou dos 20 gols na temporada, aí tu pensa também em romper essa marca que o Grêmio não consegue há um tempo aí? Então, a gente tem se entendido bem, né? Já faz alguns anos aí, tô com já um pouco mais de um ano, quase 2 anos juntos, e a gente tem esse entrosamento também. Fico feliz por essa parceria vem dando certo. Ele sabe que criar os espaços ali para a gente da frente, né? Para fazer a movimentação e chegar bem. E espero romper essa barreira dos 20 gols, quem sabe chegar aos 23, 22. Mas eu acho que é uma marca importante. O Grêmio queria um título, mais uma vez, que era o da Copa do Brasil, e foi eliminado pelo Flamengo. Tá atravessado ainda o Flamengo? Tá, né? A gente fica chateado, porque estivemos tão perto, como eu falei. Creio que a gente perdeu aquele jogo dentro de casa, né? Aquele gol deles ali acabou complicando os nossos planos, e com certeza acho que fica aquele sabor de revanche, aquele sabor de ir lá ganhar deles e se aproximar ainda mais ali deles na tabela. Uma vez eu perguntei para o Arthur, quando ele negociava com o Barcelona, se o mais importante ou mais benéfico para o jogador é encarar a Europa numa janela de inverno, que é o nosso verão, ou uma janela posterior, né, em que o clube já está praticamente mais organizado. Você chega no começo do ano, tem que fazer parte de um trabalho especial de preparação. Para você, é melhor ir para a Inglaterra já agora em janeiro ou só na metade do ano? Então, acho que na metade do ano você acaba pegando meio de temporada no Brasil e início de temporada na Europa, né? Você acaba chegando bem fisicamente e acaba conhecendo os companheiros mais de perto, né? A gente sabe que chegar e se adaptar ao futebol europeu assim no meio da janela deles é bem complicado, porque a gente já chega um pouco desgastado da nossa temporada, né? Mas creio que surgir qualquer oportunidade a gente tem que agarrar e fazer de tudo. Everton, o Grêmio fica fora uma semana, né? Treina no Rio de Janeiro, depois outro jogo no final de semana que vem e retorna para a cidade só no domingo, na segunda-feira. O quanto dificulta para o jogo contra o Corinthians essa semana longe de casa?
Acho que não atrapalha muito, mas a qualidade do treinamento, né? Você não tem as estruturas que você está acostumado durante a semana, que é no seu CT, no caso do nosso aqui. Acho que mais isso. Em relação a isso, a gente está acostumado a fazer esse tipo de viagem, ficar longe de casa dessa forma, creio que não atrapalha muito, não. Everton, desde 2014 você está nos profissionais e todo ano, no começo principalmente, a gente fala, não, 2015 vai ser o ano do Everton, 2016, 2017 e 2018 foi o ano do Everton. Por que foi o principal ano da sua carreira e como é que é a avaliação e a projeção dos próximos anos? Eu acho que um pouco mais de amadurecimento, né? Um pouco mais de sequência, de confiança também é muito importante. Eu consegui manter essa regularidade. Acho que fico feliz por isso, né? Porque é em prol do Grêmio. Espero que nos outros anos aí possa fazer ainda melhor, vou dar o meu melhor para que isso possa acontecer. Everton, como é que é para um jovem jogador quando começam essas especulações de gigantes europeus? Fala em Manchester United, Manchester City, como é que fica o pensamento, sabendo que são times que tu joga no videogame, quem sabe, que tu acompanha na Premier League, e mais do que isso, Guardiola tem uma característica especial, ele liga para os jogadores quando quer contratar. Já tocou teu telefone? Então, acho que é um sonho, né? Todo jogador sonha em jogar em alto nível, jogar Europa, chegar a uma seleção, e comigo não é diferente. Acho que quando você está numa sequência boa, assim, numa fase como eu venho vivendo, sou observado, monitorado por vários clubes, né? Ainda não tocou meu telefone, mas quem sabe aí, né? Aquele me ligue aí. Quero, se tiver, eu quero. Everton, ontem eu brinquei aqui com o Jean-Pierre a respeito da volta do Luan. Perguntei para ele se ele já tinha perguntado para o Luan em qual posição o Luan vai voltar, porque na dele talvez não seja. Rola essa resenha aí entre vocês, até porque o Jean-Pierre é um cara que está crescendo muito dentro do time junto com o Mateuzinho. Mesmo que tu seja um cara jovem ainda, tu já é mais experiente que eles dentro do time desde 2014. Como é que é esse papo aí com essa gurizada que está subindo agora e buscando espaço dentro do Grêmio? A gente fica feliz pelo crescimento deles, né? Que a gente acompanha de perto, a gente sabe da qualidade deles, que é imensa. A gente fica feliz por esse crescimento, por essa regularidade e sequência que eles vêm mantendo, né? Acho que é uma disputa sadia dentro do grupo, assim como aconteceu comigo nos anos anteriores. Só quem tem a ganhar é o Grêmio, né? Eu acho que o professor faz bem isso e vai saber tirar bom proveito disso. Quando o Pedro Rocha foi embora, o Grêmio acabou achando no Everton, embora você jogasse com ele já, mas achou a solução definitiva. Quando você for embora, quem é que você indica para o seu lugar? Tem jogadores aí excelentes, né? Tem o próprio PP, o próprio Alisson, que é mais velho que eu ainda. Na base também tem o TT, que é um cara que eu tive a oportunidade de conviver na seleção também. A gente acompanhava já os jogos da base e sabe da qualidade dele. Eu tive o privilégio de ver um pouco mais de perto, mas o Grêmio é formador de grandes jogadores, né? E eu creio que se eu for embora ou qualquer outro, vão surgir melhores, sim. Tá aí o Everton Cebolinha, tá acabando, inclusive acabando a entrevista coletiva. Acabou. Tá indo o Everton Cebolinha, mas o Wagner Martins segue com a gente. Já ele vai voltar até para ampliar as informações do Tricolor, adversário do Flamengo amanhã no Maracanã. Não fugiu de pergunta não, hein, sobre saída. Isso que eu ia pontuar. Ele foi muito seguro em todas as respostas, mas uma que me chamou muita atenção foi quando questionaram o Cebolinha qual seria o melhor momento para deixar o Grêmio. Início da temporada aqui, no meio de temporada, por conta do calendário europeu, e ele sem titubear, falou, olha, seria melhor no meio da nossa temporada aqui, porque já chegaria na Inglaterra, ainda colocaram, para chegar na Inglaterra, já chegaria em forma física, em dia, não chego desgastado e tal. Depois ele colocou, mas vamos ficar na guarda caso apareça algo. Já foi, Rodrigo Bueno? Está muito próximo de ir? O presidente do Grêmio esses dias disse uma versão diferente do Cebolinha, que se for para desfalcar o elenco, que saia no início da temporada, porque aí não complica, né, não coloca em risco o planejamento da equipe já com o time andando e contando com aquela peça. E aí? E além disso, aí o Grêmio já conta com a grana, né, com dinheiro para poder investir, repor, né, a altura, se é possível, né, um jogador como o Cebolinha. Eu acho que ele está muito valorizado. Se ele não for para os times de Manchester, um dos dois, né, e a briga é muito bacana, Mourinho e Guardiola, eu acho que ele tem mercado hoje em outros importantes clubes da Europa.
virou jogador de seleção, ele evoluiu demais nesse ano. É um jogador que, pela característica de velocidade, ele evoluiu na conclusão, na finalização. Que normalmente jogador brasileiro, ou jogador geral, de velocidade, de beirada de campo, ele constrói jogadas, dá assistências e tal, mas às vezes peca na finalização. O Robinho foi isso. O Robinho no Brasil, quando apareceu, ele não tinha uma finalização tão boa. O Neymar sempre foi melhor que ele nesse quesito. Com o passar do tempo, ele foi evoluindo. Aconteceu isso com o Cebolinha nessa temporada. Tanto que aumentou muito o número de gols dele. E aí, quando você tem um jogador que consegue dar muitas assistências e fazer muitos gols, passa a ser um cara muito valorizado no mercado. Ele virou um cara de seleção. E o espaço que ele conquistou, pouca gente lembra, foi quando o Pedro Rocha saiu. Você sabe que tem uma coisa aí o Fernandinho ocupou o espaço ali, ocupou, mas Paulo ele foi o cara que trilhou no time do Grêmio. O cara que trilhou o caminho do Pedro Rocha. Pedro Rocha também saiu no meio da temporada. E pra você, Paulo, sai início de temporada, se tiver que sair, sai no meio, ou você mantém um discurso que não sai? Se o empresário orienta ele, deve estar muito bem orientado, usou um discurso correto, que é melhor chegar lá no início. É melhor chegar, mas e pro Grêmio é melhor chegar? Que horas? O presidente tem toda a razão, se é pra ir agora, meu camarada. Vai embora, toca o seu barco lá e deixa o Grêmio aqui. E o presidente do Grêmio, o Romildo Bolzan, ele foi muito bem no negócio. Segurou até o final. Ele botou, falou, olha, quer levar? Vai levar, mas só na virada do ano. Se quiser levar antes, vai pagar X. O Barcelona veio e pagou X, levou na temporada. Lógico. Tudo bem, mas o Grêmio fez um baita negócio. Vamos ver. O calendário brasileiro está diferente. Por que você vai segurar um jogador até metade do ano? Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, os principais torneios que os clubes brasileiros disputam terminam no final do ano. Vamos saber do Wagner Martins? Manda embora Vamos saber do Wagner Martins? Primeiro, se vai realmente o Everton Cebolinha, vai para a Europa, porque olha, Wagner, todos nós ficamos com a sensação aqui no estúdio de que o discurso é de quem já está arrumando as malas, Wagner. Seja bem-vindo ao Bom Dia Fox. Um abraço, Calheiros, um abraço a todos aí. E essa sensação eu tive logo após o jogo contra a Chapecoense, na saída de campo, perguntei a ele sobre as especulações, né, do futebol inglês, das informações que dão conta de que o futebol inglês, o Manchester United ou o Manchester City, ou os dois, né, pudessem apresentar uma proposta oficial. E ele, na saída de campo, no último domingo, ele deixou bem claro que tem o desejo sim, não esconde de ninguém que quer jogar na Europa e que ele tem que aproveitar esse grande momento. Você falou aí que talvez seja o principal jogador da temporada no futebol brasileiro, concordo. O Cebolinha está jogando em alto nível há algum tempo já foi chamado pelo Tite, não foi para a última convocação porque estava lesionado. Então é um jogador que está arrebentando e que tem que aproveitar esse momento e ele concorda com tudo isso. Então pode ser sim que o Everton Cebolinha saia do Grêmio. Agora, não pela proposta especulada. O jornal The Sun, no final de semana, colocou uma reportagem no seu site, né, dizendo que o City pode apresentar uma proposta de 30 milhões de libras, algo em torno de 150 milhões de reais. E aí eu vou recuperar agora a entrevista do presidente Romildo Bolzan Júnior após o jogo contra a Chapecoense, quando ele também colocou que acha isso, que acha um valor que está muito abaixo daquilo que o Grêmio pretende pelo Everton Cebolinha. Lembrando que o Grêmio tem 60% do passe deste jogador. O Grêmio não pretende perder o jogador na janela da metade do ano. O Cebolinha fez uma leitura diferente aqui, dizendo que seria interessante para ele sair na metade do ano, não nessa janela agora de verão, sair na metade do ano para chegar na janela de verão da Europa. Mas o presidente entende que o ideal é que não aconteça na metade do caminho, pensando no Grêmio. Ou seja, pode acontecer, então, se a proposta for boa, a venda neste momento do Everton Cebolinha. Ô Wagner, pra gente finalizar, Grêmio viajando hoje pro Rio, né? Time mais ou menos encaminhado, o que você projeta aí? A primeira parte do treino foi com portões fechados aqui no CT Presidente Luiz Carvalho. A gente teve acesso apenas ao rachão e o que eu pude perceber é que dois jogadores considerados titulares, o Bruno Cortez e o Marcelo Oliveira, que agora é titular da zaga do Grêmio até o final do campeonato, esses dois jogadores eles apenas correram em volta do gramado e o Pedro Jeromel não participou da atividade. A informação que a gente tem é que é mais preservação, né? Estão recuperando a parte física depois do jogo contra a Chapecoense. Por que eu falei que o Marcelo Oliveira é titular da zaga
zaga do Grêmio até o final da temporada, porque o Paulo Miranda sofreu uma lesão muscular de grau 2 e não joga mais em 2018. O Bressan teve todo aquele envolvimento do jogo contra o River Plate, que o Renato disse que ia preservar o jogador. O Bressan treina normalmente aqui, mas não será utilizado. Então, a dupla de zaga para o jogo contra o Flamengo deve ser realmente Pedro Jeromel e o Marcelo Oliveira, com o Bressan sequer viajando para o Rio de Janeiro. Na lateral direita, o Leonardo Gomes participou do treino, assim como o volante e capitão do time, Michael, que treinou ontem, treinou hoje e está confirmado para o jogo. A gente pode fazer aqui uma projeção de time do Grêmio com Paulo Vitor, Leonardo Gomes na lateral direita, Jeromel, Marcelo Oliveira e Bruno Cortez. Aí o meio de campo com Michel, Michael e Cícero ou Jean-Pierre. O Jean-Pierre também está jogando muita bola. Ramiro ou Alisson pelo lado direito. Everton Cebolinha pelo lado esquerdo. E o Jael, que começou o jogo contra a Chapecoense no banco de reservas, recuperando o lugar que o André ocupou no domingo. O André não foi bem, o Jael entrou e deu mais uma vez um passe para gol do Cebolinha. Então, Jael deve retomar a condição de titular neste jogo contra o Flamengo. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Wagner Martins, dando uma passada aí também na situação do Everton Cebolinha e já projetando o time do Grêmio, fortíssimo time do Grêmio, por sinal, para esse jogo contra o Flamengo. O Wagner vai seguir lá no CT do Grêmio e claro que no Central Fox logo mais ele vai trazer todas as informações das atividades da manhã dessa terça-feira. A nossa hashtag tá aberta, viu? Para você, torcedor do Grêmio, projetar o futuro do Cebolinha. Fica só até o final do ano, sai no meio da temporada. Vamos tabelando aí na nossa hashtag Bom Dia Fox. Pessoal, eu tô passando aqui de R$70 mil em vendas esse mês, trabalhando 100% online. Se você quer saber como que eu faço para trabalhar viajando até na praia, clique no link na descrição desse vídeo, que eu vou te contar o meu segredo.